Olá a todos, hoje nós vamos iniciar estudando citologia, o estudo da célula. Dentro da citologia nós vamos estudar a membrana plasmática, vamos estudar citoplasma. Dentro de citoplasma a gente vai estudar as organelas celulares, vamos estudar o núcleo e, por fim, vamos estudar a divisão celular. Vamos iniciar estudando, dentro da citologia, vamos estudar agora a membrana plasmática. A membrana plasmática ela está presente na superfície de todas as células, sejam elas procariontes ou eucariontes, embora possa existir outras estruturas a ela associado, como é o caso da parede celular, dos vegetais, dos fungos, dos protozoários e das bactérias. A membrana plasmática ela é a barreira primária que controla o tráfego das mais variadas substâncias e estímulos entre o meio intra e extracelular. Além disso, a membrana plasmática ela é capaz de detectar os mais variados estímulos do meio externo. Então, essa membrana ela também ancora uma série de proteínas que atuam não só no transporte ou na recepção de sinais, mas também como elementos estruturais e muitas outras atividades funcionais da célula. Então, aqui a gente consegue verificar a estrutura da membrana plasmática. Todos os organismos que são constituídos por células, eles possuem essa membrana plasmática. Então, a gente vai ver posteriormente a constituição dela, mas a função primordial dela é uma barreira. Então, ela é uma membrana semipermeável, que a função dela é controlar o fluxo de substâncias que entra e que sai dentro da célula. Então, aqui a gente consegue ver, nós vimos que existem as proteínas, vimos as funções das proteínas anteriormente. Essas proteínas, elas estão inseridas aqui na membrana plasmática, que vai ter diferentes funções que a gente vai ver daqui a pouco, quais as funções. Basicamente, essa membrana plasmática ela é constituída por lipídios, proteínas e carboidratos, que normalmente esses carboidratos encontram-se associados às proteínas e aos lipídios. Essa membrana plasmática, ela possui uma série de proteínas, que essas proteínas, elas são importantes receptores. Recentemente, alguns cientistas já descobriram, por exemplo, que existem os pigmeus africanos, são homens bem baixos. Os cientistas acreditavam que, como ele tinha uma estatura baixa, esse problema deles não crescerem adequadamente estava relacionado à não produção ou à produção do hormônio do crescimento de forma inadequada ou insuficiente. Então foi feito um estudo e posteriormente descobriu-se que, na verdade, esses indivíduos eles não cresciam. O não crescimento dele não estava relacionado à falta do hormônio, porque foi verificado que eles produziam o hormônio de quantidade adequada. O problema deles estava em uma proteína, ou seja, uma ausência, na verdade, de uma proteína na membrana plasmática que se associava a esses hormônios do crescimento, que faz com que o indivíduo cresça de forma adequada. Um outro exemplo relacionado a algum tipo de doença ou de problemas que o indivíduo pode ter associado à membrana plasmática é a fibrose cística. A fibrose cística ela é causada por um gene defeituoso que produz uma proteína que gera uma alteração no transporte de íons através da membrana das células. Ele intervém na produção de suor, dos sucos digestivos e dos mucos. Isso compromete o funcionamento das glândulas exócrinas, que produzem substâncias como o muco, suor e enzimas pancreáticas. Então, eles produzem esses mucos, faz com que o muco ele fique mais espesso. Como ele fica mais espesso, é mais difícil ele ser eliminado. Então, os sintomas são secreção e fluidos viscosos nas vias aéreas, dificuldade na passagem de ar pelos pulmões, infecções crônicas no aparelho respiratório
e problemas no aparelho digestório e reprodutor. Então, esse problema relacionado a essa proteína, ela deixa um muco muito grosso e como não consegue retirar esse muco, ele fica em alguns pontos e permite a proliferação de algumas bactérias que faz com que esses indivíduos tenham constantemente infecções, principalmente nas vias respiratórias. Durante muito tempo estudou-se, sem sucesso, a membrana plasmática pelas suas dimensões. Então, é uma membrana extremamente fina. Então, só se conseguiu estudar a membrana plasmática após o advento do microscópio eletrônico. Então, a membrana plasmática, quando a gente vai fazer uma lâmina, a gente consegue ver uma linha bem fininha. Mas a gente não consegue ver, por exemplo, qual a constituição e a estrutura dela. Só começou-se realmente a estudar, a desvendar a membrana plasmática com o advento da microscopia eletrônica. O modelo de estrutura da membrana plasmática mais aceito atualmente, ele foi proposto em 1972 por Singer e Nixon e denomina-se modelo do mosaico fluido. Esse modelo propõe que a membrana é composta por 3 tipos de moléculas: lipídios, principalmente fosfolipídios e colesterol. Esse colesterol, lembrando, ele só está presente nas células animais. É constituído também por proteínas globulares e uma pequena fração de glicídios, ou seja, de carboidratos, que nas células de animais elas podem ser aderido ou ao lipídio ou à proteína, sendo chamada, por exemplo, se ele for aderido aos lipídios, são chamados de glicolipídios, e se for aderido às proteínas, são chamados de glicoproteína. Então, essas estruturas de carboidratos associados aos lipídios e às proteínas, ela forma uma estrutura chamada de glicocálix, que tem, daqui a pouco a gente vai estudar também, que tem função de proteger, tem função de receptar substâncias e também tem função de reconhecimento celular. Existem diversos tipos de lipídios associados à membrana plasmática, mas todos eles têm um ponto em comum: eles são anfipáticos. Elas são moléculas anfipáticas, ou seja, elas possuem uma porção hidrofílica, que é a parte polar, com afinidade à molécula de água, e uma parte hidrofóbica. Então, todos os lipídios que constituem a membrana plasmática, elas são anfipáticas, possuindo uma região hidrofóbica e uma região hidrofílica. Essa região aqui que a gente está vendo é a região hidrofílica, e aqui essa parte que a gente está vendo aqui embaixo é uma região hidrofóbica. A maioria dos lipídios da membrana contém grupos fosfato, sendo por isso denominado fosfolipídios. Além dos fosfolipídios, a membrana plasmática é normalmente muito rico em um outro tipo de lipídio, o colesterol, quando a gente fala em célula animal, que é muito importante na manutenção da estabilidade mecânica da membrana e no seu grau de fluidez. Mas é importante, como eu já falei, salientar que o colesterol ele está presente apenas nas células dos animais. Os lipídios da membrana plasmática, graças a essa capacidade, essa propriedade anfipática, elas tendem a se associar em meio aquoso na forma de 2 camadas. As porções hidrofóbicas das moléculas lipídicas de cada uma das camadas ficam voltadas para o interior, essa parte aqui, em íntima interação, enquanto a extremidade hidrofílica, que é esta daqui, permanecem voltado para fora, exposto ao meio aquoso. Devido ao seu interior hidrofóbico, forma uma barreira altamente impermeável à passagem de íons e da maioria de moléculas hidrofílicas. Vou voltar aqui para vocês verem o que eu acabei de falar. Então, aqui a gente tem a membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada lipídica. Ela é formada por 2 camadas de lipídio, são fosfolipídios.
Eles são anfipáticos, esses lipídios. A estrutura dele tem uma parte, que é essas bolinhas aqui, ó, que a gente tá vendo aqui, que é hidrofílica, que tem afinidade com água. E a gente tem essas estruturinhas aqui, ó, uma voltada para outra, que parece umas perninhas, que é a parte hidrofóbica, ou seja, que não tem afinidade com moléculas polares, não tem afinidade com água. E entre elas aqui, ó, dá pra gente ver, é o colesterol, lembrando que o colesterol ele está presente apenas nas células dos animais. Então, ó, aqui tem as cabeças dos fosfolipídios, estão voltadas para o compartimento aquoso intra e extracelular, ó, intra e extracelular. As caudas lipídicas formam a camada interna na membrana, é isso aqui que eu falei para vocês. A parte hidrofóbica está voltada, uma voltada para a outra. E aqui a gente tem a molécula do colesterol. Então, nós já vimos as propriedades dos lipídios. Então, os lipídios que constituem a membrana plasmática, a bicamada lipídica. A região hidrofílica, que tem afinidade com água, que fica voltada tanto para a parte externa como para a parte interna. É uma parte igual a gente já viu aqui, ó. Vimos aqui que eu tenho uma parte daqui, a parte hidrofílica voltado para a região interna da célula, para dentro da célula, e eu tenho uma parte externa aqui que faz contato com o meio extracelular. Propriedades da membrana celular. Permeabilidade seletiva, ou seja, ela tem capacidade, é a capacidade que a membrana possui de selecionar as substâncias que entram e que saem dentro da célula. Uma das propriedades mais importantes da membrana celular é essa permeabilidade seletiva. Ela vai controlar o fluido, o trânsito dessas substâncias entre o meio externo e o meio intracelular. Baixa tensão superficial, devido à grande maleabilidade da membrana. Alta resistência elétrica, devido à presença dos fosfolipídios, que são péssimos condutores de eletricidade. Alta resistência mecânica, devido à sua grande plasticidade. Regeneração, até certo limite as membranas conseguem se reconstruir. Elasticidade, as moléculas de fosfolipídio e colesterol presentes na membrana tornam a estrutura maleável. Então, igual eu falei no início da aula, a membrana plasmática ela é encontrada em todas as estruturas, em todos os organismos que possuem estrutura celular, que vai desde aqui, a gente está vendo, ó, de bactérias, fungos, até animais, plantas. Existem alguns organismos que, além da membrana plasmática, ele possui uma outra estrutura, que é a parede celular, como é o caso aqui, que a gente tem uma foto das plantas, das bactérias, de fungos e alguns protozoários, de alguns protistas também possuem essa parede celular, além da membrana plasmática. Então, a parede celular não exclui a membrana plasmática. Então, os organismos possuem a membrana plasmática e uma segunda estrutura, um segundo envoltório, que é a parede celular. Então, isso foi o que eu acabei de falar para vocês, que é o modelo de Singer e Nixon, em que ele fala sobre o modelo do mosaico fluido. Então, aqui a gente tem a bicamada lipídica, formada por fosfolipídio. Aqui a gente tem a estrutura hidrofílica, né? Aqui a gente tem a estrutura hidrofóbica. É uma mesma molécula, a molécula de fosfolipídio, sendo que essa parte da molécula ela é hidrofóbica e essa parte aqui ela é hidrofílica, ela tem afinidade com água. E nós temos as proteínas. Então, temos proteínas integrais, que a gente vai estudar com mais detalhe daqui a pouco, que ela atravessa completamente a membrana plasmática, e a gente tem as proteínas periféricas. Então, a membrana plasmática ela é constituída por uma bicamada lipídica, possuem proteínas embebidas na bicamada lipídica, daí serem a questão do mosaico, né, que você tem essa estrutura parecida com o mosaico.
Proteínas e lipídios apresentam movimentos na membrana, por isso que é fluido. Então, a membrana plasmática ela não é uma estrutura rígida, ela é uma estrutura maleável que ela fica constantemente em movimento. Estrutura da membrana plasmática. Ela é constituída, como eu já falei anteriormente, por fosfolipídio, formando essa bicamada lipídica, em que a gente tem essas bolinhas que vocês estão vendo amarelas, são a parte hidrofílica da molécula do fosfolipídio, e essas perninhas aqui, esses fiozinhos, são as partes hidrofóbicas. Existe também o colesterol, em caso de membrana que constitui a célula de animais. Colesterol movimentando entre os fosfolipídios e confere maleabilidade à membrana. Nós temos as proteínas periféricas, temos as proteínas periféricas que ela não atravessa completamente a membrana plasmática. Temos as proteínas integrais que elas literalmente atravessam a membrana plasmática e criam canais por onde ocorre a passagem de soluto. E tem as associações de glicoproteínas e glicolipídios, como eu já falei anteriormente, ou seja, os carboidratos, eles encontram associados aos lipídios, sendo chamados de glicolipídios, tá vendo aqui? Os glicolipídios, e associado às proteínas, que são chamados as glicoproteínas. Então, aqui, essas pontinhas, essas bolinhas que a gente está vendo, é o carboidrato. Quando ele se associa à proteína, a gente chama de glicoproteína, mesma coisa aqui. Essa associação desses carboidratos com as proteínas e com os lipídios forma uma estrutura que a gente chama de glicocálix. As proteínas da membrana, elas são divididas em duas categorias, que são as proteínas integrais, deixa eu colocar aqui que fica mais fácil, que são essas proteínas integrais que atravessam literalmente a membrana plasmática, e essas periféricas. As proteínas integrais, elas estão inseridas na bicamada lipídica ou às vezes atravessando totalmente a bicamada lipídica. E as proteínas periféricas se associam fracamente à membrana, tanto na superfície interna como na superfície mais externa. As proteínas integrais, que são essas aqui, que a gente está vendo, que atravessam toda a bicamada, elas projetam-se nos dois lados. São as principais proteínas da membrana plasmática e são chamadas de proteínas transmembranas. Algumas proteínas transmembranas possuem também carboidratos voltados para o líquido extracelular, que a gente chama, nesse caso aqui, os carboidratos, formando as glicoproteínas. Então, aqui a gente tem a bicamada lipídica e aqui a gente tem um exemplo de uma proteína integral, que ela atravessa completamente a membrana plasmática. E, em alguns casos, ocorre a associação dessa membrana integral com carboidratos, formando as glicoproteínas. Aqui, funções das proteínas. Vamos ver aqui, olha que interessante. As principais proteínas da membrana são as transmembranas, ou seja, são aquelas proteínas que eu acabei de mostrar para vocês, que são as proteínas integrais. Algumas são canais contendo um poro ou um orifício, pelo qual os íons podem fluir para dentro ou para fora da célula. A maioria dos canais ela é seletiva, permitindo a passagem de um tipo único de íon. Outras proteínas da membrana atuam como transportadores que se ligam a uma substância polar em um dos lados e transportam para o outro lado, onde é liberada. Proteínas integrais podem também servir como receptores que recebem e se ligam a moléculas específicas, como por exemplo os hormônios. E algumas proteínas integrais e periféricas são enzimas que facilitam a reação química que ocorrem próximas às membranas. Então aqui a gente acabou de ver as funções das proteínas. Então as proteínas, a gente tem ilustrações das diversas funções desempenhadas pela membrana plasmática, tais como transporte seletivo, a gente tem no 1 e 2 que são canais,
Lembrando que esses canais eles são específicos para cada íon, mas esses canais ele permite o livre fluxo entre o meio intracelular e o meio extracelular. Então aqui a gente tem, olha aqui, essas proteínas sinalizando, principalmente são proteínas receptoras de hormônios, que eles recebem esses sinais e permite, por exemplo, um exemplo nesse caso aqui seria a insulina que a gente viu. Então você tem o hormônio que ele sinaliza para um receptor na célula para que ocorra a abertura ou associação de uma determinada substância com uma outra proteína, para que essa substância ela possa entrar ou sair da célula. Então, de novo, repetindo a questão da diabetes, então você tem a insulina, que seria essa proteína aqui, ó, que tá dando sinal para um receptor na célula, que é essa daqui, avisando o seguinte: olha, abra aí os canais para que a glicose entre dentro da célula e aí a célula consiga produzir energia e a célula consiga sobreviver. Então, no caso da diabetes, por exemplo, o diabetes tipo 2 que a gente viu, essa comunicação não funciona dessa forma, a glicose não consegue penetrar, passar, atravessar sobre essa membrana plasmática. Ó, tem outros canais, outras estruturas que ela permite que determinadas substâncias entrem aqui dentro. São as ilustrações que a gente viu sobre as funções das proteínas na membrana plasmática. Então aqui a gente tem os diferentes tipos de proteínas relacionados às suas respectivas funções. Então existem proteínas que são transportadoras, que são os canais, são proteínas que permitem o fluxo dessas substâncias, tanto entrando como saindo. Lembrando que cada proteína dessa, cada canal desse, ele é específico para determinados tipos de íons. Então, por exemplo, eu tenho essa abertura para íons, aminoácidos e monossacarídeos, onde pode entrar aqui os monossacarídeos e alguns aminoácidos e alguns tipos de íons. Eu tenho, por exemplo, proteínas que têm função de ancoragem, é ela que vai dar a estrutura da membrana plasmática, tem função estrutural, matriz extracelular, o citoesqueleto da membrana. Existem os receptores, ou seja, proteínas que são receptoras, que é aquela que eu acabei de explicar para vocês, que tem uma proteína que recebe o sinal da insulina para que os canais sejam abertos, para que a molécula de glicose entre, para que o processo de respiração aconteça. Então, existem vários tipos dessas proteínas receptoras e existem enzimas que catalisam reações químicas. Todos esses exemplos que eu acabei de falar para vocês são exemplos de funções de diferentes tipos de proteínas que estão inseridas na membrana plasmática. Aqui nós temos o glicocálix. Então, lá no início eu mostrei para vocês os carboidratos associados aos lipídios e os carboidratos associados às proteínas, formando os glicolipídios e as glicoproteínas. Então, o glicocálix, glico significa açúcar, cálix envoltório. É um envoltório externo à membrana e ocorre em células de animais e em alguns protistas, como o exemplo da ameba. Ele é composto de moléculas de carboidratos associadas aos fosfolipídios e às proteínas. Esse glicocálix aqui é o carboidrato associado ao lipídio e à proteína, e ela tem função de proteção ou de proteger a superfície das células contra lesões mecânicas ou químicas, tem função de adesão entre as células, reconhecimento célula a célula, então eu tenho um reconhecimento, por exemplo, o caso dos espermatozoides e os óvulos. Também são receptores de macromoléculas, como por exemplo, hormônios, neurotransmissores e toxinas. Também tem determinação antígena, como exemplo da especificidade do sistema sanguíneo, do sistema ABO. Então, esse glicocálix, dependendo da estrutura, da composição dessas glicoproteínas, você determina que tipo de sangue você tem. Se vai ter o tipo A, se vai ser o tipo B ou o tipo O. Permeabilidade da bicamada lipídica, barreira hidrofóbica impermeável.
Essa impermeabilidade está relacionada ao tamanho da molécula e à solubilidade da molécula em óleo, ou seja, em lipídio, uma vez que a gente tem a membrana plasmática, ela é constituída basicamente de uma bicamada lipídica. A membrana celular, ela permite que algumas substâncias elas atravessem com mais facilidades do que as outras. Essa propriedade é chamada de permeabilidade seletiva. A bicamada de fosfolipídio ela é permeável à maioria das moléculas não polares sem carga, como por exemplo o gás oxigênio e o gás carbônico e os esteróis, mas é impermeável aos íons e às moléculas polares com carga, como por exemplo a glicose. Aqui nós conseguimos ver, eu vou mudar aqui, nós temos a bicamada lipídica, essa parte é a parte hidrofílica, afinidade com água, e aqui a gente tem a parte hidrofóbica. Então, existem algumas substâncias que elas têm livre acesso a essa membrana, como é o caso do dióxido de carbono e do oxigênio, do benzeno, do etanol. E aqui essa água eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas existem algumas substâncias polares que elas não conseguem atravessar a membrana plasmática, como que é o caso da glicose. A glicose é uma molécula polar e ela é uma molécula grande. Então, ela não consegue atravessar a membrana plasmática. Como que essa glicose ela atravessa a membrana plasmática? Então, a gente já estudou isso quando a gente estava vendo carboidratos. Nós vimos que existe um receptor, uma proteína receptora na membrana plasmática, e essa proteína receptora, ela recebe o sinal de uma outra proteína que é chamada insulina, e ela abre os canais para que essa glicose ela consiga entrar dentro da célula, porque ela não consegue livremente passar, atravessar a membrana plasmática, porque ela é uma molécula polar e ela é grande. Existem moléculas carregadas que elas também não conseguem atravessar a membrana plasmática. A gente já viu lá no início que existem as proteínas canais, e essas proteínas canais que permitem o acesso desses íons para dentro da célula. Como eu falei para vocês, a água ela é uma molécula polar, mas ela consegue atravessar livremente a camada bilipídica, ou seja, ela consegue atravessar a membrana plasmática. E ela consegue fazer isso de dois modos. O primeiro modo, as moléculas de água, elas conseguem escorregar aqui, ó, nesses espaços entre essas estruturas aqui da parte hidrofóbica. Conforme as caudas de ácidos gráficos dos fosfolipídios se movem aleatoriamente, pequenas aberturas aparecem rapidamente na bicamada e as moléculas de água são suficientemente pequenas para penetrar nessas aberturas e cruzar as membranas. Uma outra forma da água atravessar essa membrana plasmática existe na bicamada lipídica proteínas transmembranas chamadas aquaporinas. Essas aquaporinas, elas atuam ou elas permitem que essa molécula de água ela entre. Então, a molécula de água ela tem esse livre acesso à membrana plasmática. À medida em que essas estruturinhas que a gente está vendo aqui, elas se movem, a água, como é uma molécula pequena, ela consegue atravessar aqui. E existe também canais que são chamados de aquaporinas, por onde vai passar essa molécula de água. Então, a gente tem aqui meio externo da célula, essa região é hidrofílica, essa região dentro é hidrofóbica, que é formado pela parte hidrofóbica do fosfolipídio, e essa parte é hidrofílica, ó, no meio interno. Vamos estudar agora transporte através da membrana plasmática. Vimos lá no início que uma das funções principais da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva, é ela que controla o fluxo de substâncias. E esse fluxo de substâncias, eles podem ocorrer de duas formas. Ele pode ser de forma passiva, sem gasto de energia, ou seja, as substâncias, elas entram na célula
e saem das células sem gasto de energia. E elas podem ou entrar ou sair da célula com gasto de energia. A gente vai estudar um terceiro transporte através da membrana, que é a endocitose, mas inicialmente a gente vai estudar esses dois processos. Então, o transporte através da membrana, ele ocorre de 3 formas: transporte passivo, transporte ativo e a endocitose. O processo passivo ocorre sem gasto de energia e ele pode ocorrer por difusão simples, por osmose e por difusão facilitada, que a gente tem passivo sem gasto de energia. Não ocorre gasto de energia, ou seja, não ocorre gasto de ATP pela célula. Apenas moléculas muito pequenas conseguem atravessar a membrana. A gente já viu quais são os tipos de molécula que conseguem atravessar e como que elas conseguem. Existem 3 tipos de transporte passivo, que é por difusão simples, difusão facilitada e osmose. A gente vai estudar cada uma delas separadamente. Aqui a gente já vê, transporte passivo. Aqui tu tem um canal, membrana plasmática, e aqui você tem uma proteína canal, onde ocorre a passagem de determinadas substâncias sem gasto de energia. Difusão facilitada, a mesma coisa. Aqui ocorre a favor de um gradiente de concentração. Aqui tu tem de onde tem mais, vai passar para onde tem menos. A mesma coisa aqui. Você tem uma maior quantidade dessas substâncias aqui em relação à parte de dentro da célula, intracelular. No entanto, aqui ele não é uma proteína canal, ela é uma proteína que vai facilitar a entrada de determinadas substâncias, ok? É uma difusão facilitada. É diferente do transporte ativo. Aqui você tem são as enzimas chamadas de permeases, que ela vai permitir a entrada de determinadas substâncias. Então, difusão simples, sem gasto, ou seja, de onde tem mais para onde tem menos. A passagem de soluto ou partículas moleculares do meio onde sua concentração é maior para um outro meio onde sua concentração é menor. Para ocorrer a difusão simples, a membrana deve ser permeável ao soluto e deve haver diferença na concentração do soluto dentro e fora da célula. Então, isso aqui a gente já viu quais são as estruturas aqui, quais são as moléculas que têm livre acesso, consegue atravessar a membrana plasmática. E a gente já viu quais que não existe esse acesso livre através da membrana plasmática e tem que haver uma ajudinha das proteínas. Que no caso dos íons, que tem aquelas proteínas integrais, as proteínas canais, e existem algumas proteínas aqui, por exemplo, para se associar à glicose e permitir que a glicose entre dentro da célula, porque ela não consegue atravessar livremente essa membrana plasmática. Então, difusão simples ocorre a passagem, aqui se você reparar, tu tem uma maior concentração fora da célula de oxigênio. Por difusão simples, ele entra de onde tem mais, vai para onde tem menos. A mesma coisa, o dióxido de carbono dentro da célula tem uma maior quantidade, então de onde tem mais, vai para onde tem menos. Difusão simples. É um tipo de transporte passivo. Então, difusão simples, transporte passivo. A difusão facilitada também é um tipo de transporte passivo, ou seja, não ocorre gasto de energia. Passagem de soluto através das proteínas integrais, que são chamadas as permeases, como eu falei para você, já que essa, por exemplo, a glicose, ela não consegue atravessar a membrana celular. Então, as proteínas, elas facilitam a entrada e a saída de solutos. Aquela lá que a gente viu anteriormente, a difusão simples, são canais, tá vendo? Então, ocorre o livre acesso por esses canais. Aqui você já tem uma proteína que também ela vai facilitar, mas ela não é uma proteína canal. Então, ela vai se associar a determinada substância que ela pode trazer ou de retirar de dentro das células. Tipos de proteínas integrais. Existem os canais iônicos, que permitem a passagem de íons e somente abre após o estímulo. E proteínas carreadoras, que são as permeases, transportam aminoácidos, glicose e monossacarídeos.
Então, essa daqui que a gente está vendo são as permeases. Elas conseguem, ela pega, se associa a determinadas substâncias e transportam, ou de fora para dentro, ou de dentro para fora. E tem esses canais iônicos que eles só abrem sob determinados estímulos. Como eu falei anteriormente, essas proteínas, as proteínas que são canais, elas são específicas para determinados tipos de íons, ou seja, não é uma porteira aberta que pode passar qualquer tipo de íon, não. O terceiro tipo de transporte passivo é por osmose. Mas antes da gente começar a osmose, vamos entender um pouco sobre solução, que a gente tem solvente mais soluto, você tem uma solução, em que a água é o solvente universal e o soluto pode ser qualquer substância, como por exemplo um sal.